A única certeza que temos na vida é a morte. Independente de quem você seja, o seu dia chega como de todo mundo aqui nessa terra. E o vídeo de hoje nós vamos tratar desse assunto que, por mais que seja natural, é bem triste, já que algumas pessoas morrem bem jovens, ou de formas muito trágicas. Eu vou te contar sobre grandes atores que simplesmente morreram no auge da sua carreira e nos deixaram com uma saudade imensa. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no meu canal que tá cheio de conteúdo desse tipo. Meu nome é Murilo Cafa e você tá no Por Trás das Câmeras. E antes de mais nada, é importante que você pause o vídeo e pegue um lenço, porque esses atores marcaram a vida de muitas pessoas. E sinceramente, o destino da maioria dos que eu vou falar aqui foi bem trágico. Mas enfim, começando com um dos atores mais marcantes da década de 80 e 90. River Phoenix deixou saudade. Pra quem nunca ouviu falar sobre esse cara, eu fiz um vídeo inteiro dedicado à sua carreira. E lá eu conto basicamente tudo o que aconteceu na noite da sua morte. Mas resumindo, River era o maior fenômeno jovem da sua geração. Ele ficou muito conhecido desde a sua infância pelo seu papel em Goonies. Depois fez um grande sucesso no filme Garotos de Programa. Mas não só isso, seu talento não era só para as artes cênicas, já que o ator também fazia parte de uma banda. E seu trabalho social fora das telas o fez ficar reconhecido internacionalmente como um ativista em prol dos animais do meio ambiente. Ele realmente tinha tudo para ser um dos atores mais bem-sucedidos da história, assim como seu irmão. Só que infelizmente no dia 31 de outubro de 93 uma tragédia tirou a sua vida. Nesse dia em questão, o ator tinha ido a uma boate conhecida em Los Angeles, acompanhado com sua namorada e seu irmão Joaquin Phoenix. Testemunhas afirmam que River já aparecia alterado antes de chegar ao clube, e durante a noite ele consumiu um coquetel de heroína e cocaína reconhecido como Speedball. E em determinado momento começou a se sentir mal dentro do clube e foi levado lá para fora. Por volta de 1h da manhã do dia 31, ele colapsou na calçada do clube e foi a óbito. E essa tragédia causou um grande impacto em Hollywood, que infelizmente perdeu não só um grande ator, mas um grande ser humano, que esse cara era. E independente disso, River Phoenix será lembrado para sempre como um dos melhores atores da sua geração e extremamente talentoso. E seu legado vai ser eterno. Mas enfim, falando agora sobre um outro ator que entregou sua vida para atuação, Heath Ledger também perdeu sua vida de forma trágica. Assim como River Phoenix, eu também fiz um vídeo sobre esse cara, onde eu conto toda a sua trajetória e vale muito a pena você assistir. Heath Ledger teve uma das carreiras mais mágicas que um ator sonharia em ter. Um australiano que arriscou tudo em busca de um sonho de ser alguém consagrado em Hollywood, e conseguiu papéis que são memoráveis até hoje. Como é o caso do Patrick em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, do Ennis em Brokeback Mountain e obviamente do Coringa em Batman, Cavaleiro das Trevas. Eu creio que essa tenha sido uma das mortes mais impactantes pro cinema, porque foi exatamente na mesma época em que o ator fazia o seu maior papel, que foi o Coringa. E infelizmente esse grande artista não pôde receber seus aplausos por essa atuação incrível nesse papel, e nem pôde receber o Oscar histórico que ele conseguiu graças a esse trabalho. E sobre a sua morte, no dia 22 de janeiro de 2008, Heath Ledger foi encontrado inconsciente em seu apartamento em Nova York, pela sua empregada. Ele estava deitado na sua cama cercado por frascos de medicamentos prescritos. Os paramédicos foram chamados, mas Ledger já estava sem vida. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose acidental de medicamentos, incluindo analgésicos, ansiolíticos e remédios para insônia. O relatório médico concluiu que a combinação dessas substâncias levou a uma intoxicação fatal. Sua morte ocorreu apenas 6 meses antes da estreia de O Cavaleiro das Trevas. E a notícia chocou o mundo inteiro do cinema. Muitos especularam que sua imersão no papel do Coringa contribuiu para o seu estado mental instável, mas seus amigos e familiares negaram que ele estivesse passando por uma depressão. Enfim, passando agora para um dos casos mais chocantes que aconteceram aqui no nosso país, tivemos a atriz Daniela Pérez, que perdeu a sua vida de uma forma brutal. Filha da renomada autora de novelas Glória Pérez, Daniela cresceu em meio ao universo da televisão e da dramaturgia. Sua estreia na televisão aconteceu em 1988. Na novela Cananga do Japão, da extinta TV Manchete. Seu talento e carisma rapidamente chamaram a atenção, abrindo portas para sua carreira na Rede Globo. Em 92, ela conquistou um dos papéis principais da novela De Corpo e Alma, escrito por sua própria mãe, Glória Pérez. Interpretando a jovem Yasmin, Daniela tornou-se uma das personagens mais queridas do público, conquistando milhares de fãs. Sua carreira estava em ascensão e o futuro parecia brilhante. Mas no dia 28 de dezembro de 92, o Brasil foi abalado por uma tragédia inimaginável. Daniela Pérez foi brutalmente assassinada aos 22 anos de idade, em um crime que chocou o país e mobilizou a opinião pública. O assassino era simplesmente Guilherme de Pádua, ator que contracenava com Daniela em De Corpo e Alma. Na novela, seu personagem Bira era par romântico de Yasmin. E nos bastidores, porém, Guilherme começou a demonstrar um comportamento obsessivo em relação à atriz, tentando ganhar mais espaço na trama. Quando percebeu que seu papel na novela não teria o destaque que ele desejava, ele tramou o crime de forma premeditada. Talvez esse seja o caso mais brutal de toda a lista. Infelizmente aconteceu aqui no nosso país.
Uma jovem que ainda tinha uma carreira inteira a ser desbravada pela frente teve um fim brutal. Mas enfim, o próximo da lista é um dos nomes mais conhecidos da história do cinema, mesmo não tendo uma carreira tão longa. Esse cara foi um dos maiores fenômenos do cinema, e eu pretendo fazer um vídeo só dele. E eu tô falando de James Dean, um jovem talento que se tornou um dos maiores galãs e símbolos da rebeldia da década de 50. James teve uma infância difícil, já que enfrentou a perda da sua mãe logo aos 9 anos de idade, por conta de um câncer. Ele se mudou para Nova York na sua juventude em busca de oportunidades como ator, e lá ele se tornou aluno de Strasberg. Pra quem não conhece esse cara, eu falo um pouco sobre ele no vídeo do Marlon Brando, que também vale muito a pena você assistir. Em 54, James Dean conseguiu seu primeiro grande papel no cinema, em Vidas Amargas, e já se tornou um ator de sucesso. Já no próximo ano, o ator estrelou o filme Juventude Transviada, que é um clássico até hoje. Infelizmente, no mesmo ano de seu maior sucesso veio a sua tragédia. No dia 30 de setembro de 55, Dean estava dirigindo seu Porsche em direção a uma corrida em Salinas, e na estrada ele colidiu com outro carro. O impacto foi devastador, e Dean morreu quase que instantaneamente, aos 24 anos. A notícia de sua morte causou um choque e tristeza em Hollywood entre seus fãs. Apenas um dos seus filmes havia sido lançado na época, mas isso não impediu que ele se tornasse um dos maiores ícones do cinema. Mesmo com uma carreira curta, James Dean é lembrado como um dos atores mais icônicos de todos os tempos, tendo influenciado uma geração inteira à sua frente. Enfim, Paul Walker era um dos atores mais conhecidos do mundo por conta de seu papel como Brian em Velozes e Furiosos. Ele foi outro ator que perdeu sua vida de forma trágica, quando sua carreira estava no auge. Além dos filmes de Velozes e Furiosos, o cara era um fã gigantesco de automobilismo. Ele participava de corridas, colecionava carros de alto desempenho e até fundou sua própria empresa automotiva. Além disso, ele era um filantropo dedicado. Sempre contribuiu com boa parte da sua fortuna para ajudar alguma boa causa. E no dia 30 de novembro de 2013, Paul Walker participou de um evento beneficente para arrecadar fundos para as vítimas do tufão Haiyan das Filipinas. Após esse evento, ele saiu para um passeio de carro com seu amigo empresário Roger Rodas. E de forma chocante, por volta das 3h30 da tarde, o veículo perdeu o controle e acabou colidindo com uma árvore pegando fogo na Califórnia. O impacto foi devastador, e ambos morreram instantaneamente. Walker tinha 40 anos de idade. As investigações concluíram que o acidente foi causado pelo excesso de velocidade e não havia sinais de falha mecânica significativa. A tragédia deixou fãs, amigos e familiares em choque, especialmente porque Paul Walker era conhecido por ser cauteloso ao dirigir. Passando para o próximo da lista, vamos falar agora sobre um dos meus atores preferidos de todos os tempos. Apesar de não ser tão conhecido aqui no Brasil, esse cara é considerado um dos melhores atores da história da televisão americana. E eu tô falando de James Gandolfini. Pra quem tiver curiosidade em conhecer a carreira desse cara, também tem vídeo aqui no canal. Eu já adianto que é uma carreira magnífica. Mas resumindo, esse cara foi responsável por interpretar o grande protagonista da maior série de todos os tempos, que é Sopranos. Por 7 anos essa série ficou no topo e alavancou a HBO pro patamar que ela tem hoje. James nunca teve um papel muito relevante antes da série, mas ele era muito conhecido e respeitado por seus papéis no teatro. Além disso, o cara se incomodava muito com a fama, já que seu rosto ficou conhecido da noite pro dia praticamente. E a mídia sempre fez questão de ir atrás desse cara. Mas beleza, quando a série chegou ao fim, James fez alguns bons papéis no cinema. Porém, de forma trágica, James Gandolfini faleceu em 19 de junho de 2013, durante suas férias em Roma, onde ele foi encontrado desfalecido por seu próprio filho do banheiro de um hotel. Apesar dos esforços dos paramédicos para reanimá-lo ali no local, ele foi declarado morto no hospital devido a um ataque cardíaco. Porém, seu legado ainda segue vivo e sua influência é refletida até hoje, em grandes séries, já que Tony Soprano foi o pioneiro em ser um vilão protagonista, assim como tivemos vários no futuro, como Heisenberg, Tommy Shelby, dentre outros. E para finalizar nossa lista, uma atriz que fez um enorme sucesso nos anos 90 e 2000, Brittany Murphy. Essa atriz fez muitos filmes memoráveis em sua curta carreira. Ela começou a ser reconhecida como estrela logo após participar do filme clássico As Patricinhas de Beverly Hills, onde ela entregou uma grande performance. Depois disso, ela se aventurou em papéis mais dramáticos, como em Garota Interrompida e 8 Mile, e sempre entregou excelentes trabalhos. Apesar do sucesso, os últimos anos da vida de Brittany foram marcados por problemas pessoais e profissionais. Sua carreira começou a desacelerar no final dos anos 2000, com rumores de que seu comportamento errático e a influência de seu marido estavam prejudicando suas oportunidades em Hollywood. Bom, em 2007, Brittany Murphy se casou com Moon Jack, um roteirista britânico envolvido em diversas controvérsias financeiras e legais. Amigos e familiares relataram preocupação com a relação e sua carreira começou a sofrer grandes impactos. Além disso, surgiram especulações sobre a sua saúde frágil e possível abuso de medicamentos prescritos. Sua aparência começou a mudar e muitos suspeitavam que ela estivesse lidando com distúrbios alimentares e outros problemas de saúde. E na manhã do dia 20 de dezembro de 2009, Brittany Murphy desmaiou em sua casa em Los Angeles quando sua mãe e seu marido chamaram os paramédicos, mas ao chegar no hospital, ela foi declarada morta. A autópsia revelou que a causa oficial da morte foi pneumonia agravada por anemia severa e intoxicação por múltiplos medicamentos de venda livre e prescritos. Sua
morte aos 32 anos chocou Hollywood e gerou inúmeras especulações. E o mais curioso é que 5 meses depois, em um evento muito mais estranho, seu marido morreu na mesma casa com uma causa de morte bem similar: pneumonia e anemia. Que bizarro, né? Ainda assim, Brittany sempre será lembrada como uma atriz talentosa e carismática que infelizmente veio a falecer de forma trágica. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu peço para que você deixe um like e se inscreva aqui no meu canal. E mais importante de tudo, eu peço para que você deixe um comentário aqui no canal falando algum ator ou atriz que você queira saber a trajetória. Além disso, eu vou deixar o arroba do meu Instagram aqui embaixo, caso você queira me seguir em alguma outra rede social. Então é isso, a gente se vê numa próxima. Valeu!